Tem gente que fica falando que dentro do Mickey tem uma pessoa. Louco, né? Isso aí não existe. O Mickey é o Mickey. Olá para você que está assistindo esse vídeo e para você que finalmente vai fazer sua primeira viagem para Orlando. Yes! Se você já decidiu que vai para Orlando, às vezes está até com a passagem comprada, mas está meio perdido e não sabe o que fazer, está com medo de errar alguma coisa, estragar a viagem, calma que nesse vídeo eu vou te ajudar, porque eu vou te dar os 5 maiores erros numa viagem de Orlando. O primeiro erro, e assim, um dos mais importantes, é você deixar para organizar tudo em cima da viagem, ou até não organizar, porque assim, viagem para Orlando, você com certeza, se já decidiu que vai para lá, viu que é um grande investimento, é maravilhoso, mas, né, para você não ter grandes decepções, você tem que pesquisar sobre o destino. Se você não tem tempo de pesquisar, ou então não quer, só quer ir aproveitar, aí você pode contratar, né, alguma agência para fazer roteiro, ou dar bastante dica, ou organizar mesmo a sua viagem. Agora, se você está nesse vídeo, provavelmente você gosta de pesquisar sobre a viagem e decidir o que vai fazer. Então, primeira coisa, você tem que se organizar com bastante antecedência. Por quê? Por exemplo, você pode ter comprado seus ingressos, mas se você não tiver agendado seu dia de visita nos parques da Disney, você não consegue entrar. Isso mesmo. Você tem os ingressos, chega lá na porta, mas não agendou, não consegue entrar nos parques, tá? Você tem que agendar o seu Disney Park Pass antecipadamente. E olha que se for uma alta temporada, às vezes pode estar lotado, tá? Então não deixa para cima da hora. Logo que você tiver os ingressos, já agenda. Outro exemplo é que tem vários restaurantes super temáticos e muito legais que vale a pena ir, só que muitos deles precisam fazer a reserva, né? Então, não adianta você chegar lá, alguns têm fila, sim, na hora, para você aguardar, mas aí pode demorar, ou outros também só funcionam com reserva. E aí, dentro dos parques, são muitas e muitas atrações, né? Principalmente no Magic Kingdom, por exemplo, tem muitas atrações e você não vai conseguir fazer todas de uma vez, mas você precisa muito saber quais são as principais ou quais você quer ir, quais combinam mais com você, e aí você tem que colocar numa lista, porque senão pode acontecer, por exemplo, vou deixar para decidir lá, e aí você vai só em uma área do parque, e aí deixa de ir em outra área que tem uma atração super legal. E aí, quando volta para o Brasil, um amigo que já foi para Disney pergunta: e aí, você foi naquela atração do Avatar? Nossa, incrível, né? Aí você fica tipo: atração? Qual atração? Não, não fui. Pois é, acontece isso, eu já vi acontecer. Então, o melhor é pesquisar sobre as atrações e quais você quer ir. Tá, esses são só alguns exemplos no seu planejamento da viagem, mas você também tem que planejar a sua vida aqui, né? Pagar suas contas, ver onde vai deixar o seu cachorrinho, por exemplo, comprar os remédios que precisa levar. Então, é muita coisa para decidir em cima da viagem. Então, não deixe tudo para cima, por favor. Segundo grande erro, esse não é tão óbvio, mas pode fazer uma diferença enorme na experiência da sua viagem. É você ir com parceiros de viagem super diferentes de você, da sua personalidade. Assim, eu vou explicar. Por exemplo, você é aquela pessoa que gosta de acordar cedo e de chegar no parque, abrir o parque, essa sou eu, e você vai viajar com uns amigos. E aí esses amigos não gostam de acordar cedo, começam a atrasar nas coisas, e aí se vocês combinaram de ir juntos, né? Provavelmente você vai ficar super estressado com isso. Outra coisa, tem gente que fica falando que dentro do Mickey tem uma pessoa. Louco, né? Isso aí não existe. O Mickey é o Mickey. Ou seja, gente que gosta de quebrar a magia, de fazer piadinhas chatas, tá? Eu me irrito mesmo. Eu já pergunto antes, você é dessas pessoas? Se for, eu não viajo, porque tipo, vai estragar o clima, sabe? Mesmo se você não ligar tanto, mas
às vezes você fica com vergonha de se entregar, se emocionar, aproveitar. E é uma viagem que é um sonho para você. Então, você não pode viajar com pessoas extremamente diferentes. Claro que você vai abrir mão de algumas coisas, e a outra pessoa também, mas extremamente diferentes, opostos, eu não aconselho. Terceiro erro é sobre expectativas. Criar expectativas irreais de uma viagem perfeita. Gente, a viagem é muito, muito mágica, com certeza. Tem o potencial de ser a melhor viagem da sua vida, isso eu te garanto. Mas vão acontecer imprevistos, pode chover, ou então uma atração pode quebrar e aí você não consegue ir e era aquela atração que você queria. Sei lá, ou então um cast member, que são as pessoas que trabalham na Disney, pode ser um pouquinho mais grosso e você não esperava isso, né? Isso acontece com mais dificilmente, mas pode acontecer. E aí, essas coisas podem estragar o seu dia se você estava com expectativa extremamente alta. Então, sonhe muito com a sua viagem, mas saiba que coisas podem sair do eixo, mas logo acontece alguma coisa mágica e aí você vai vivendo o momento para ter memórias inesquecíveis. O quarto erro é você colocar muitas e muitas e muitas, muitas atividades na sua viagem, tipo assim, cada hora, todo dia, uma reserva, e aí não colocar, por exemplo, um dia de folga para você acordar um pouco mais tarde no hotel, ficar relaxando lá. Gente, é uma viagem muito cansativa, fisicamente, né? Claro, porque mentalmente, emocionalmente, você vai sair de lá com a bateria lá em cima. Mas você vai andar muito nos parques, vai ficar em pé na fila, o pé vai doer. Então, deixe momentos para você descansar, às vezes até no parque mesmo, demorar um pouquinho mais no almoço, não ir tão assim correndo, né? Que você vai precisar desses momentos para recuperar a energia. Olha, mas eu vou te dizer, é um erro que é muito fácil de cometer, porque são muitas coisas incríveis que cada viagem você quer conhecer mais e mais. E, por exemplo, na viagem que eu fiz em 2020, que eu fui sozinha para Orlando, eu cometi esse erro. O que eu fiz? Eu comprei um ingresso, que é o Park Hopper, e se vocês quiserem vídeo de ingressos, por favor, comentem aí. Esse ingresso da Disney, ele te permite mudar de parque no mesmo dia, né? Porque os ingressos básicos, você pode ir um parque por dia. E aí eu comprei esse ingresso porque eu pensei que, 1 ou 2 dias eu vou querer mudar de parque para ir nas melhores atrações de cada um. E aí, isso aconteceu? Não aconteceu, gente. Inclusive, tinha uma meia maratona durante a viagem. E era no último dia de viagem, e eu tava morta de cansada e eu não usei o benefício desse ingresso. Ou seja, eu perdi dinheiro. Era para ter comprado o ingresso básico, mas eu coloquei muita coisa na programação. Então, cuidado, vai com calma, deixa momentos para você recuperar a sua energia. O último erro pode até ser um pouquinho polêmico, porque assim, eu sei que viagem para Orlando é um investimento bem alto, independente se você vai fazer uma viagem mais de luxo ou uma viagem mais econômica. E aí você quer economizar em várias coisas, então tudo você vai escolhendo pelo preço menor. Cuidado, tá? Porque às vezes barato sai caro. É aquela frase, mas é verdade, gente. Por exemplo, você pega um hotel só pelo preço, mas ele é super longe e você tem que gastar. Se você, por exemplo, não alugar carro, que hoje tá um pouquinho mais caro, né? Aí você tem que gastar com o transporte de Uber, e aí vai acabar saindo caro. Era melhor ter pegado um hotel um pouco mais alto no valor da diária, mas está mais perto dos parques, por exemplo, é só um exemplo. Ou outra coisa muito grave é você não contratar seguro viagem. Seguro viagem, seguro saúde, principalmente, porque lá não tem SUS, né, nos Estados Unidos. Então, se acontecer algum acidente, você vai ser atendido, não se preocupe com isso. Só que se você não tiver o seguro viagens / seguro saúde, a conta vai chegar. E a conta não é pequena, é de chorar realmente. E aí uma coisa que você podia ter investido, uma besteira, né? Comparado ao que você vai pagar depois. Então, cuidado, né? Você tem sim que economizar se você precisar. Eu acho super válido.
eu uso várias dicas de economia, inclusive posso dar aqui também, mas vá vendo se realmente vale a pena, se não vai sair a mesma coisa, né? Então, pense bem antes de decidir. Esses, na minha opinião, são os 5 maiores erros que você pode cometer da sua viagem para Orlando. Eles têm muito a ver com planejamento, para falar a verdade, né? São coisas que você tem que decidir antes, para durante sua viagem, sair da melhor forma possível, tá? Mas eu tenho certeza que ela vai ser maravilhosa e eu quero muito, muito que você tenha uma viagem inesquecível. E depois conta pra mim como foi. Beijo e até o próximo vídeo.